Oi, meu nome é Bia Fiuza, eu sou gerente executiva da Somos e hoje eu estou aqui com a Giana Cunha, da Aeres, diretora de Gente e Inteligência Social, que vai falar com a gente sobre como é gerar impacto dentro de uma empresa de capital aberto e sobre os temas do ESG. E aí, Giana, pode impactar? Pode. Então, Jana, a gente está muito feliz de receber você aqui hoje, né, para poder falar desde esse universo corporativo. A Aeres, que é uma empresa enorme, com 5.700 colaboradores. Eu fiz aqui uma pesquisa, né, mais de 2 bilhões de receita operacional, enfim, uma empresa que abriu capital na B3. E eu gostaria muito que você pudesse falar um pouco para a gente, apresentar a Aeres de dentro, né? E se apresentar, por favor. Primeiramente, muito obrigada, né, pelo convite. Fico, né, lisonjeada de fazer parte de um trabalho tão bacana como esse que vocês estão fazendo, né, enquanto mulher e representante, né, do Nordeste, de uma empresa, né, que nasceu aqui, né, no estado do Ceará e hoje consegue gerar tanta coisa bacana, tanto emprego, onde reconhece muito o entorno. Então eu fico assim feliz e pode contar sempre com a nossa presença, né? Pegando um pouco do que você falou, a Aeres tem somente 10 anos, né? 11 anos completando esse ano, mas vamos dizer assim, 10 anos operacional. A gente consegue ver, principalmente no tocante a pessoas, o quanto ela consegue mudar a comunidade que está inserido. Está muito alinhado ao propósito, né, da empresa. A gente fala muito que esses dias eu estava dando um treinamento e aí há uma turma nova, né, de funcionários. E a gente perguntou para eles bem assim, o que vocês vêm fazer? Aí eles disseram, eu vim construir pá. Aí eu disse, não, a partir de agora vocês vão dizer que vocês vão ajudar a levar energia limpa para o mundo. E aí eles ficaram assim, né? Porque eu acho que se a gente não fizer isso com as pessoas, a gente não consegue conectar isso, né? Então a Aeres, ela já nasce com um propósito muito bacana, muito bonito. Então é isso que atrai o jovem atualmente. Então sim, a gente conseguiu em um ano admitir 2.000 pessoas, assim, num prazo de contratação a velocidade da luz, num momento de pandemia, porque as pessoas estão sim se atraindo, né? Assim, essa questão do ISG, acho que a Aeres já pratica desde o seu nascimento. Então para a gente é somente uma adequação, né, de letrinhas, porque a gente já encarava isso como importante na hora do próprio nascimento do negócio. Foi né, só entender o que vocês já faziam, né? Exatamente, E posicionar a gente isso. só posicionou, né, dentro dos quadrantes que eles eram, como isso se colocava, mas nasceu principalmente isso. O que é que a gente pode levar de melhor para o mundo através das pessoas? Então isso é muito legal, isso é a energia que traz as pessoas para cá. Eu posso falar porque eu cheguei na Aeres tem 2 anos e você sai da Paraíba para vir para cá, tem que ser um negócio assim muito, muito forte, né? E foi o que eu senti quando eu cheguei aqui. Eu disse, nossa, essas pessoas trouxeram isso tudo para essa comunidade, então acho que eu posso fazer parte, eu posso agregar. E é esse o sonho que eu coloco hoje, assim, na minha função, né? Em cada pessoa, desde o aprendiz que entra lá, ele reconhece isso como muito forte na vida dele. Então, quando você tem essa corrente do bem, o negócio ele só tende a prosperar. E é Sim. o que a gente vê no próprio história, né, da Aeres nos últimos Sim. anos. Uma empresa que cresceu em 8 anos operacional, porque tem um tempo de construção de prédios e tudo isso. E hoje ela consegue ser líder, né, no seu segmento, né? Uma etapa da cadeia de construção de parques, né, eólicos. A gente não é parque, mas a gente está numa etapa da cadeia produtiva. Por isso a gente não parou na pandemia, porque a gente gera energia. Pelo contrário, vocês tiveram um crescimento exponencial em 2020, A gente né? teve um crescimento exponencial e continua nos próximos anos, né? Então a gente tem um plano de produção bastante arrojado, a empresa ainda tende a crescer. Uma expansão que acabou de acontecer, mais um prédio que gerou aproximadamente mais 1.000 empregos, né? Assim, nessa cadeia. Esse projeto ele está começando agora, né? Está rampando, como a gente fala. E isso só confirma, né, o produto de qualidade e o reconhecimento que tem. Hoje a gente tem os principais clientes
do segmento trabalhando com a gente. E a Aeres sempre foi reconhecida, não era só a qualidade do produto. Quando as pessoas vêm para cá, elas sentem a energia das pessoas. Então, o que é que tem de diferente? Esse engajamento, é o trabalho com união. E isso vira isso que a gente falou, uma corrente muito positiva, sabe, de trabalho. Então, é um lugar reconhecido como um bom lugar para se trabalhar. E a gente pode certificar isso através de uma pesquisa GPTW. Hoje a gente está entre as melhores empresas, né, para se trabalhar no Ceará. As 3 melhores empresas de grande porte para se trabalhar no Ceará. E isso nunca foi uma busca, isso foi uma consequência, né, desse trabalho. E hoje a gente está entre as empresas ranqueadas, né, do Brasil. Então, as maiores empresas para se trabalhar do Brasil. Isso então, me chamou muita atenção, porque aqui na Somos Um a gente trabalha dentro de uma perspectiva de que a pessoa está no centro de todos os nossos projetos, produtos, serviços. A pessoa está no centro e a gente vê a pessoa dentro de uma perspectiva biopsicossócio-espiritual, né? E quando eu fui conhecer mais o trabalho de vocês, assim, entender por meio dos relatórios e tudo, eu vi que as pessoas estão muito no centro também, né? De tudo que se faz. E essa é a parte que te toca diretamente, né? Totalmente. E a gente fala muito, né? Assim, a área de gente, né? A área de RH, ela é um apoio, né? Ela é um apoio, um tocador de bumbo, né? Como a gente às vezes diz em alguns lugares, porque na verdade quem pratica é o gestor imediato. Então a gente está lá como um suporte a eles, né? Oferecendo ferramentas, oferecendo o apoio necessário, claro, mas se não vier dos gestores esse cuidado nas pessoas, é por isso que isso tem que ser muito genuíno, a gente não consegue sozinho. E esse é o grande diferencial, né? Quando você cresce entendendo que todo mundo é gestor de gente, não é a área de RH. Né? Então, é a mesma coisa quando a gente fala do trabalho social. Ele não começou com uma área de inteligência social estruturada. A gente implantou a nossa área de inteligência social não tem 2 anos. Porque já se fazia tanto que começou a ficar grande. Sim. E a gente começou a perceber que era igual às letrinhas que a gente falou do ESG. Era só organizar que poderia amplificar muito mais, até porque a empresa já estava, né, só sistematizar muito grande, aquilo, sistematizada, né? E hoje a gente já consegue ter um calendário, uma agenda e buscar projetos que estão muito alinhados com a gente, né, sempre busca fatores voltados para a educação. Agora a gente está vivendo um momento, né, de inclusão da mulher em indústria. Para você ter ideia, nem todas as indústrias contratam mulheres para a produção final, e hoje a Aeres tem linhas de produção com mulheres. Isso assim, aonde a gente vive, a gente não entende esse impacto muitas vezes, até você estar lá dentro, quanto que para elas é importante ter uma empresa que aceite, né? Sim. Então, hoje a gente está fazendo um trabalho bastante bacana nessa questão de diversidade e inclusão, e através de um comitê, né? Então a gente fez um censo de diversidade, a gente colocou, né, pessoas que se candidataram a estar ali para falar, para levantar a bandeira em nome da sua causa. Isso foi muito natural. Sim. Então eu tenho bastante orgulho, assim, de fazer parte desse momento, desse movimento, e de novo, não foi a área de gente que trouxe. Já estava consolidado no DNA da empresa desde o seu nascimento. As sementes já tinham sido plantadas. Aí, a gente percebeu que a gente precisava evoluir com mulheres na liderança. Isso é uma meta nossa, é uma meta da empresa, que todo mundo percebeu, para dar bastante exemplo. Puxou o gancho que hoje o conselho tem 40% de mulheres, e aí hoje a gente é destaque até né, quando tem as empresas de capital aberto. A Aeres é uma das poucas empresas que consegue ter isso. E então, pegando esse exemplo, a gente está trabalhando dentro da parte de liderança feminina. Não quer dizer que quem está devidamente qualificado, independente do seu gênero, ele não tem a oportunidade, né? Tanto que a gente hoje promove pratas da casa, as pessoas, né, a operação que está pronta para assumir cargos de liderança, mas a gente também tem que pensar nesse lado, porque a gente tinha um indicador que dizia que a gente precisava evoluir. Então esse é um dos fortes, né? Além de... E na diretoria também, né? Exatamente. Na diretoria hoje a gente tem, das 8 diretores, a gente tem 2 mulheres, né? Uma na área de gente e uma na área de suprimentos, que é uma área bastante difícil de você conseguir arranjar profissional que cresceu dentro
dessa área. A gente ficou bastante feliz de ter encontrado Sim. uma mulher alinhada com o fit cultural da Aeres. Isso foi muito natural para ela também estar aqui e conseguir se alinhar. Então a gente fica muito orgulhoso. Com relação às outras ODS, né, hoje a gente, né, pratica salários e benefícios acima do que o mercado faz quando a gente fala de... A gente não foca só no acordo coletivo, que seria o mais natural, mas a gente busca fazer pesquisas de benefícios, né? A gente sabe que a comunidade que a gente está inserido tem uma necessidade e dá um valor muito grande ao vale alimentação, a um plano de saúde. A gente hoje tem um consultório médico dentro da Aeres, porque a gente sabe a dificuldade, às vezes, até do transporte. Sim. Por estar numa região que é muito grande, a região metropolitana aqui do Caucaia, né, de Fortaleza, é muito grande. Então a gente percebeu que isso era um fator importante para eles. E aí isso tudo a gente cruza dentro das nossas ODS. Se a gente fosse listar as 17 ODS, nós conseguimos ter ação para todas. Mas a gente focou nessas, porque e estabelecendo as negócio. Metas dentro e aí eu acho que vale contextualizar para quem está nos ouvindo, né? ODS são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, que foram designados assim como uma agenda global pela ONU em 2015. Dentro do ODS 4, né, Educação de Qualidade, a gente conseguiu implantar uma universidade corporativa, que a gente implantou no mesmo ano que infelizmente aconteceu a pandemia. Então a gente precisou se atualizar em como a gente faria isso, e a gente fez muita coisa, EAD, né? Que o EAD já é bastante falado há muito tempo. Agora a gente amplificou isso para a comunidade. Então, as pessoas que estão cadastradas com a gente da comunidade já têm acesso a fazer cursos de empreendedorismo. Mesmo aqueles que não trabalham na Aeres. Mesmo aqueles que não trabalham na Aeres, porque a gente faz um trabalho de divulgação da Aeres na comunidade do entorno, né, com a nossa assistente social. E aí, aqueles que têm interesse, a gente já libera os acessos, né, porque tem alguns locais que disponibilizam computadores e esses alunos vão lá estudar, principalmente nas escolas que a gente ajuda. E a gente conseguiu liberar isso para a comunidade, fazendo um trabalho junto com o próprio fornecedor de treinamento. Então, fazendo com que o ecossistema ele funcione bastante. E não é pequeno, né? A Universidade e a Aeres, eu dei uma olhada nos números também, me chamou muita atenção, mais de 200 mil horas de treinamento realizados só em 2020. Né? 5.600 colaboradores treinados, enfim, são números. Hoje a gente, se fosse pegar um benchmark, a gente estaria acima do número de horas computados que a maioria das empresas pratica, né? Que é uma média de 30 horas por pessoa. Hoje a gente já na primeira semana de trabalho, a gente já faz 44 horas, que são os 3 dias de integração na companhia, onde a gente fala de saúde, segurança, meio ambiente, de código de ética e conduta, né, para alinhar desde o aprendiz até o diretor nos critérios de compliance, governança e tudo aquilo que ele acessa de sistema, de lei de proteção de dados. Então, absolutamente tudo que ele precisa aprender, não somente para a Aeres, mas ele acaba aprendendo para a vida. Eu falo muito que nas empresas que eu trabalhei foi que me ensinaram alguns conceitos que na minha casa eu não tinha. Então, eu não sabia o que era uma coleta seletiva, eu não sabia o que era um item de proteção individual, né, que é um EPI que a gente oferece. Eu não sabia o impacto que é você ser uma pessoa compliance, você ser uma pessoa ética. Então, são valores que seus pais dizem, mas você às vezes não sabe como você vai lá e pratica. Então, isso só junta, né, quando você tem uma empresa que já desde o seu primeiro dia lhe ajuda nesse trabalho. Nessa compreensão, né, mais exatamente. holística. Então, como é que a gente trabalha a governança? Desde o primeiro dia. Porque você não existe governança, você implementando o conselho e na ponta a sua operação não cumpre padrão, não cumpre um 5S, não cumpre uma atividades importantes no meio ambiente. Então, hoje já na primeira semana ele já cumpre 44 horas. Olha só. E aí, no seu desenvolver de carreira, já tem os treinamentos on the job, né, que a gente às vezes nem computa isso, mas hoje todo dia a gente aprende uma coisa nova lá, até porque a gente tem produto novo a cada ano. Os moldes, eles mudam bastante a tecnologia, o produto, os equipamentos mudam, então
Se a gente fosse computar isso, a gente estaria 5 vezes mais do que essas 200 mil horas. Para além da universidade, eu vi também, me chamou a atenção que vocês têm uma parceria com o SESI para construíram uma escola Aeres, né? Assim, e além disso, a escola de lideranças, enfim, educação em todos os níveis, dentro e fora, é um valor muito forte na empresa. Há uns anos atrás, eu acho que a pandemia reforçou isso, que dá para você fazer ensino à distância. Mas uns anos atrás a gente tinha uma dificuldade muito grande da pessoa que trabalha o dia inteiro ter energia para ainda se deslocar, pegar um ônibus e ir para a escola. E aí a gente viu isso, né, lá atrás e percebeu que a gente precisava ajudar essas pessoas a fazer o segundo grau. E aí a gente está falando de ensino de segundo grau mesmo, que é onde o SESI nos ajuda, né, a formar as pessoas no segundo grau, através de supletivo. A gente apoia... A educação básica, a educação básica, né? E a gente, esse ano, assim, todo ano a gente faz a formatura dessa turma. A gente fica feliz, esse ano foi uma turma de 20 pessoas, mas no ano passado tinha uma turma de 100. Então, isso quer dizer que cada vez mais as pessoas já estão chegando, né, mais capacitadas, mas não quer dizer que a gente, né, fecha as portas com critérios e pré-requisitos. Nosso auxiliar de produção, ele consegue entrar com o ensino básico, né, ensino fundamental, mas a gente realmente reforça esse ponto lá dentro e a gente dá muita força, porque a gente sabe da dificuldade e a educação no Brasil ainda precisa, né, evoluir bastante, e se a gente pode ajudar nisso, a gente está, né, sempre à disposição. Sem dúvida. Esse trabalho é feito também com os aprendizes. Hoje o IEP, né, hoje a instituição que nos ajuda com os aprendizes, ela fazem um trabalho excelente, por sinal. Exatamente. Tem uma estrutura de trabalho muito forte. O IEP foi, né, o nosso apoiador para ajudar a formar no negócio, porque como o negócio de fabricação de pá é muito novo no Brasil, né, e aqui no Ceará pouquíssimas empresas que trabalham com esse segmento, a gente tinha uma dificuldade de como é que eu formo a primeira mão de obra no meu negócio, sem a pessoa sofrer tanto, porque às vezes você contrata a pessoa, ela não se adequa àquilo, né? Porque é um trabalho muito manual, muito artesanal em determinadas etapas do processo de produção. E aí quem veio nos ajudar trazendo o aprendiz para dentro foi, né, o IEP. Então hoje mais de 80% dos nossos aprendizes são efetivados dentro da Aeres. Então, ou seja, tem aquela parcela que diz assim, não me adequo a isso, mas é realmente a fase que eles têm de escolher, e da gente também, né, que tem de escolher. Mas hoje nossos aprendizes estão dentro da Aeres, fazem metade da sua carga horária, né, de ensino lá mesmo, e depois já entram para a parte de carga horária técnica para trabalhar. Então, para a gente é muito bom, porque a gente já tem uma mão de obra que a gente conhece, né? E para eles, assim, nem se fala, porque é uma indústria como essa, você é um menino, um jovem de 18, né, 17 anos, você já conseguir ter uma empresa onde você pode crescer, onde você vê carreira, é muito bacana e muito gratificante. E tem o programa de estágios também, né? Quer dizer, vocês estão trabalhando a formação das pessoas em todos os níveis. A gente viu que para crescer, a gente tinha que ter gente boa. E o melhor dos mundos é você ter gente dentro de casa, né? Porque já conhece seu negócio, já está alinhado com a cultura. Isso não quer dizer que a gente não busca contratar externo, mas valorizar a prata da casa, ela é sempre mais importante, porque é um casamento que já está feito, né? Eu não vou, né, para a rua procurar, o casamento já está ali, as pessoas já conhecem como o negócio é tocado, aquilo que ela pode agregar. Então, hoje o programa de estágio, assim como o programa de aprendiz, é um braço da gente para a sucessão, né, para o futuro. Eu falo muito para os aprendizes, gente, eu quero contratar gente que queira meu lugar, da forma, né, adequada. Então, por quê? Porque ela sabe que nessa empresa ela pode. Tem espaço para crescer todo dia, né? Toda vez que a gente cresce, a gente fala muito, para você crescer, forma um sucessor. Não quer só dizer para crescer para liderança, crescer até para você assumir uma função nova. Hoje eu sou analista de treinamento, eu quero ser analista de folha de pagamento. Pode ser, desde que alguém assuma primeiro essa sua cadeira de treinamento para que você, né, vá para essa outra. Então, isso começa a criar uma cadeia muito produtiva, né? E pouco assim, será que se eu ensinar eu vou perder o meu lugar? Não, você tem uma ferramenta de se avaliar o seu desempenho, você tem padrão operacional para você treinar, e você tem a firmeza do seu gestor
que você tem que formar sucessor mesmo. Então, Sim. o nosso papel é esse, né? A sensação que me traz é uma lógica de ganha-ganha. Exatamente. Né? E uma lógica colaborativa também, que é muito parte dos modelos de negócio de impacto. Exatamente. Né? Em que todo mundo entende que é preciso colaborar e crescer junto para que a empresa siga crescendo. Exatamente. Vira um ciclo virtuoso, né? E assim, os números falam por si, porque ano passado, acho que mais de 60% dos cargos de liderança foram internos, a gente só não contratou mais porque a gente não tinha, cresceu muito, né? A gente precisou dobrar a capacidade de mão de obra da fábrica. Então, mesmo que você quisesse, às vezes a pessoa não está formada, e aí você também não pode assumir esse risco nem com ela, que a gente fala, o nosso trabalho, ele não é só te dar o dinheiro, a gente tem um trabalho social. Porque às vezes você pega um excelente operador e transforma num gestor que não está pronto. Então, calma, vai chegar a sua hora. Então, você tem essa ferramenta que vai te ajudar, esse comportamento que vai precisar agregar, e você vai ter espaço lá na frente, não precisa estar preocupado hoje. A Aeris só tem a crescer. E aí isso cria essa tranquilidade na cabeça da pessoa que ela pode... isso fica assim, fica muito bom para a empresa também, porque a inteligência, vamos dizer assim, do negócio, não fica concentrado na cabeça, né, de alguém. Ele está no padrão, ele está desdobrado para um monte de gente, porque eu digo, gente, a gente quer tirar férias, a gente quer se ausentar, a gente precisa ir no médico, a gente tem filho, e a gente tem que estar aqui alinhado com isso. Então, assim, é muito bacana. Eu poderia percorrer aqui falando horas e horas e horas de todas as coisas, ainda seria pouco tempo para alinhar com tudo isso. Me chama a atenção, dentro dessa coisa toda que você fala, né, da formação das lideranças, do tempo também de respeito à formação dos indivíduos, da capacidade de que todos têm, o espaço que todos têm para crescer, e essa coragem interna da organização para viver todos esses processos, né? Porque dentro da lógica do modelo de negócio de impacto, o que a gente sempre coloca é que o problema tem que estar no meio. Aquilo que a empresa, pelo qual a empresa existe, né, o propósito da empresa é que tem que estar no meio, e não a liderança, uma pessoa, né? A gente não pode colocar uma pessoa no centro de tudo para que tudo dependa dela. Pelo contrário, todos estão ali por um propósito único, e a empresa, a organização roda, gira, se reinventa, cresce quando todos estão alinhados nisso. E aí eu acho que é muito disso que a Aeris, foi isso que a Aeris entendeu. Eu acho que assim, eu acho não, assim, um gestor, ele tem que, a gente aprende muito isso em livro, mas é a pura realidade, assim, a gente tem que colocar a pessoa certa no lugar certo. E uma pessoa que teve uma ideia de sucesso, ela claramente, ela vai ter um comportamento de empreendedor. E nem sempre o empreendedor é a pessoa que consegue estar lá no dia a dia para executar. Porque ele tem uma outra habilidade que é muito mais legal, que é visão de negócio. Mas ele tem que saber quem é que vai fazer a governança, quem é que vai fazer o social. Então, é claro que num começo de negócio, um negócio pequeno, você tem que acabar fazendo tudo. Mas quando se amplia, se você não tiver essa cabeça, não, a minha é de empreendedor, e agora eu vou escolher as pessoas certas e vou... não sei se a palavra é profissionalizar, mas eu vou trazer gente para me ajudar, ou eu vou fazer crescer aquelas que eu já identifiquei ali, que podem entregar melhor do que eu essa habilidade, porque o mundo espera. Quanto mais pessoas você contrata, mais perfis diferentes você traz para o negócio, mais então diversidade. Você tem que mais diversidade, então você tem que saber blocar, fazer esse xadrez, né, adequado, para que seu negócio continue crescendo e às vezes você não perca de ter outras oportunidades, porque você está focado em algo que às vezes nem é sua melhor habilidade. Tem uma coisa que agora que me vem, né? Entrando mais no tema do ESG, do ambiental, social e de governança, existe uma evolução do tema, né? Principalmente no mercado financeiro, mas já entrando também na estrutura das empresas. Algumas pessoas se perguntando o que é isso, eu preciso estar atento ou não estar atento, será que isso é uma moda, é algo que vai passar ou não? Mas a pergunta mais importante, eu acho, que para as pessoas entenderem é de que forma isso influencia a empresa e o desenvolvimento mesmo, o crescimento da empresa, inclusive nos números, que é muitas vezes a maior preocupação de todos, né? Como é que o ESG
se faz relevante para a empresa? Ele é importante, mas eu acho que a gente não tem que buscar o ESG. Eu acho que você quando constrói uma empresa, você tem pilares importantes e você precisa definir aquilo que é básico. Por exemplo, hoje empresas ESG, ela não pode mais falar que cumprir legislação trabalhista é algo que está no ESG. Isso já é básico faz tempo, a gente já passou dessa fase. Você não pode mais dizer que você atende o meio ambiente somente fazendo coleta seletiva. Não tem possibilidade de uma empresa hoje dizer assim, o que é que você faz pelo meio ambiente? Coleta seletiva. Não, você já tem que estar com indicadores acima disso. Mas não adianta dizer que tem o primeiro se eu não foquei nesse básico. Então, quem está começando hoje precisa realmente começar pelo básico, garantir o básico bem feito, porque é aquilo que eu falei, essa sopa de letrinhas, elas vão se conectar você cumprindo com tudo isso. Quando você cresce muito, você precisa ter Big Four, você precisa ter auditorias, você precisa ter um comitê bem formado de compliance, você precisa ter um código de conduta que todo mundo siga, que você esteja totalmente respaldado e como você forma a sua equipe para que elas façam a mesma coisa que você. Isso tem que acontecer. Então, a gente não pode estar não resguardado, porque a gente é regido por leis e normas, né, de certa forma, muito fortes, mas é fazer um plano, esse plano está embaixo do braço, ele ser respeitado e todo mundo cumprir. E precisa vir da alta gestão para a operação. Senão, cada um quer fazer do seu jeito, vou buscar o ESG e no final das contas não está nem fazendo aquilo que é o básico. Tá? Tem algumas coisas que eu entendo que são que estão muito claramente ligadas à gestão de risco, né, e às leis, como a LGPD, questões trabalhistas, e tem outras que eu acredito que tem a ver com oportunidade, né, que tem a ver com criar espaço para o crescimento da empresa, como diversidade e inclusão, como as estruturas mesmo de governança, né, criação de conselhos, de assembleias, enfim, no caso de vocês. E aí, como é que você vê também isso, né? De que forma que, por exemplo, uma governança, tratando mais das questões de governança do ESG, como é que isso influencia positivamente, para além de ter uma empresa bonita, mas como é que isso se reflete no resultado da empresa? Então, o conselho ele vai funcionar se ele estiver cumprindo bem o papel dele de conselho, olhando a empresa, né, para frente. E aí tem os rituais que precisam ser cumpridos para que garantam que ele tenha para que garanta que ele tenha a informação necessária e precisa estar atualizado com a cadeia de valor, né? O que é que eu posso te ajudar para não ser somente uma visão de farol, né? Não, eu vim ver o resultado da empresa, tá? Mas às vezes o resultado do mês, a gente que está no dia a dia, né, que já está vendo esse farol e já está traçando planos de como reverter. Então, o conselho, papel fundamental, é principalmente olhar para o futuro, né? Claro, trazendo recurso, apoiando com a experiência que tem, então ajuda bastante na experiência, às vezes, de outros negócios, mas principalmente isso, trazendo essas alavancas, né, para frente. As auditorias ajudam a gente a certificar que o que a gente está fazendo está certo e garantir para fora, né? Porque para dentro a gente já está vendo. Hoje você não consegue ter dentro da sua equipe especialista para tudo. Sim. Então, você pegar esses recortes de pessoas que vêm de fora e tem especialistas para tudo, você também lhe apoia até a sanar lacunas que, às vezes, de capacitação da sua equipe e de processo de execução delas. Então tem esses cenários que ajudam muito, assim, mas eu acho que tem que ter o momento correto e adequado e colocar isso dentro de um plano que faça sentido para a empresa, né? Principalmente quando a gente está falando de empresas que têm um plano de expansão. Então, o melhor cenário é chamar pessoas que ajudem e apoiem a priorizar o que é que vai fazer, do que sair fazendo um monte de coisa e não conseguir fazer o básico bem feito. Então, eu vejo hoje, nas 3 empresas que eu tive a oportunidade de trabalhar, todas elas falam esse mesmo discurso, e aí na Aeris não é diferente e cumpre, né, dessa forma.
e aqueles comportamentos que lá atrás já se praticava e às vezes não estava escrito, eles viram escrito e é o que fica para a posteridade. Sim. Então, né, às vezes, de repente, quando eles esses se sócios, encaixam, se organizam, né, dentro da estrutura. quando esses executivos, de repente, forem para conselho, eles têm que ter a garantia de que aquilo que foi definido lá atrás continua sendo cumprido, independente de quem está entrando. Então, essas garantias são importantes ter. Uma política de diversidade e inclusão, ela reflete aquilo que a alta gestão, o conselho da empresa acredita. Não é somente por fazer, porque senão aqui está falando uma coisa e está chegando aqui na operação de outra. Então, tem Sim. comportamentos que precisam ser definidos e a empresa levantar a bandeira de não aceitar, de que ali não é o lugar. Porque somente você ter o bom senso de dizer, não, aqui já é uma empresa que respeita todo mundo, e você não escrever isso, bom senso é algo que depende da sua educação familiar, você vai tratar, né, de um jeito. Então, a gente precisa realmente garantir que isso está escrito, que é treinado, que as pessoas estão entendendo e que, de verdade, aquele comportamento existe. Sim. Os sistemas de informação ajudam muito você ter histórico, né, de apoio, mas também não adianta colocar, né, enquanto governança, sistemas que só por ter, que não se integra, que não se conversa, que não usa aquela informação para nada, porque lá na frente você vai crescendo, aquele seu histórico ele é necessário, mas se você não usou da forma correta e adequada, você vai ter informação que não lhe leva para o futuro, né? Que não lhe leva para nada. Os padrões são a inteligência escrita da empresa e eles precisam ser revisados, né? Porque é a forma que a sua operação cumpre aquilo que foi combinado. Então, assim, por isso que eu falei que quando você vê essa sopa de letrinhas, é você encaixar depois nos quadrantes aquilo que você já fazia e aquilo que você acredita que para frente vai funcionar. E casar com as outras coisas que existem nesse ecossistema, né? Porque a gente, quando fala de ESG, não fala de uma coisa só. Voltando para a relação dos ODS, como que vocês mensuram isso, acompanham os indicadores, identificam as estruturas a serem estabelecidas, né, os programas e tudo. A gente viu que já conversamos sobre a integração dos ODS, identificação do que está no core business, do que são os prioritários, e aí vocês usam o GRI também para acompanhar tudo isso, inclusive, né, o relatório é todo montado em cima disso. E aí eu vi que vocês também usaram o B-Lab Assessment, o BIA, né, do B-Lab, do Sistema B, como uma ferramenta de apoio para entender quais são os caminhos, como mensurar e como estabelecer tudo isso, né? E eu acho que isso também fala muito de um interesse de entender todo o ecossistema, né? Hoje, enquanto gestão, nós dividimos, né, em 3 pessoas, vamos dizer, dentro da Aeris que tomam conta, que estão em diretorias diferentes. Eu fico responsável pela área gente e social. Então, nós temos outro diretor que fica responsável por toda a parte de meio ambiente, segurança, né? E a gente tem toda a parte de governança, um outro diretor que está bastante associado à área financeira e toda a parte de controle que toca essa frente de governança, porque ele tem uma cadeia completa de tecnologia, né, que são os RPs que a gente utiliza e o uso das Big Four. Então, você acaba cruzando, né? Assim, dentro do nosso planejamento estratégico, as metas desses frentes, elas têm que se cruzar. Não adianta só eu estar olhando treinar, mas eu vou treinar o que é que está alinhado com aquilo que a gente se propôs de meio ambiente, de segurança, de qualidade. E não pode ter ponta produto. solta, né? Se não, as pontas ficam soltas, aí você, eu tenho indicadores, mas eles não se conversam. Da mesma forma, o que é que a governança mantém isso garantindo, né, dentro das práticas de integridade, dentro das práticas dos controles necessários dentro do sistema, que tudo isso que a gente está falando é auditado e é checado e ele de verdade está acontecendo. E tudo organizado na cultura organizacional, dentro da cultura mesmo, que é o que rege tudo. E uma coisa bacana é que a gente olha o mercado, a gente olha nossos resultados, mas tudo é montado em conjunto. Né? E aí casa bastante com os valores da empresa, né? De união, de transparência. Isso foi desde o dia 1 da empresa formada, essa fala, hoje se você perguntar a qualquer pessoa, é o que rege. Então, todas essas coisas que a gente está falando, elas são consequências, né? Esses controles necessários, porque você precisa apresentar seu número. Mas o ambiente de transparência e de troca de informação, ela é muito grande lá dentro. Então, isso apoia muito a gente a confirmar que esse trabalho ele tem um futuro muito, né, muito promissor dentro de tudo. A gente se reúne bimestralmente
para apresentar os indicadores, né, dentro do comitê de ESG. Mas as áreas têm suas reuniões individuais, exemplo. Então, eu tenho lá as minhas metas para a parte social e os projetos que a gente tem incentivados e para o trabalho junto à comunidade de voluntariado. A gente tem mensalmente todos os resultados do meio ambiente e segurança que estão associados às ODS. A gente tem também o comitê de auditoria, que é o que responde, né, como é que consolida o nosso ESG. Que bacana. Então, isso é reportado ao conselho e aí a cada semestre a gente revisa, porque o mundo está assim, os nossos clientes, né, têm essa velocidade. E as empresas são organismos vivos. Exatamente, né? A gente não consegue mais fazer um planejamento estratégico quando a gente acha que não vai mudar nada, né, para o futuro. Então, a gente tem que estar veloz e aí a gente está concentrado numa unidade, né? A gente tem 2 unidades, mas a gente está concentrado em um local e ajuda muito a você ter esse dia a dia, as coisas serem resolvidas muito rápido. É uma empresa jovem, né, de origem, hoje a média de idade é de 33 anos, mas nós temos, né, busca pelas pontas, né, temos pessoas, né, acima dos 50 anos, mas a média pela população, porque a gente foca bastante no programa de aprendiz, de estágio, acaba que fortalece muito isso. Então E pelo próprio perfil da liderança também, né? Exatamente. Então ajuda muito a gente estar lá dentro, resolver rápido as coisas, por isso que o nosso planejamento estratégico ele não pode ser travado, né? As nossas metas, a nossa linha de visão, ela continua, né, de ser as 50 melhores empresas para se trabalhar, está entre as 500 empresas de bem de consumo, mas isso no dia a dia a gente vai corrigindo a rota, validado em conselho, validado com a alta direção da empresa, que se reúne também. Esses rituais eles acontecem com bastante frequência para, né, segurar todas as pontas que são necessárias e conter aquilo que a gente se propõe os nossos objetivos. Então, bacana. Pelo menos para cada ODS priorizada, a gente tem pelo menos 5 indicadores de acompanhamento, né? Por exemplo, no social, a gente tem a elevação, né, da liderança feminina, a gente tem o apoio a projetos, né, de educação e a gente se mantém. A gente tem a manutenção dos benefícios, né, que a gente se propôs dentro da ODS de erradicação da pobreza e salário igualitário. Trabalho, né? Trabalho decente. Exatamente. Então, isso é muito... E a gente só reforça, né, isso a cada período. E assim sucessivamente, né, dentro dos itens priorizados para meio ambiente, o replantio, a gente tem bastante construção, então precisa estar focado no replantio, né, de árvores. Entrando no tema de meio ambiente, né, e a gente estava falando de indicadores de impacto, tem um número que precisa ser ressaltado aqui, que nos chamou muita atenção, que está muito ligado ao core da Aeris, que é o de gerar energia limpa e lutar contra as mudanças climáticas, que foram deixados por conta do trabalho realizado, né, da construção das pás e da geração de energia eólica, deixaram de ser emitidos 315 milhões de toneladas de gases de efeito estufa, de CO2, no mundo, desde o começo da produção da Aeris até aqui, por conta desse trabalho. Isso é um impacto direto, um cálculo muito preciso que pode ser feito. Já foram produzidas pás para mais de 900 aerogeradores, o que evita a emissão de 315 milhões de toneladas de CO2. E esse é só o começo do trabalho ambiental de vocês. Esse é o começo do trabalho ambiental. Por isso que está muito ligado ao propósito, né, do negócio. Por isso que quando a gente forma um operador, tem que dizer, você leva energia limpa para o mundo. Sim. Quantas casas foram beneficiadas, né? Assim, quantas famílias foram beneficiadas com isso? E só tem a reforçar. Por isso que é um negócio muito promissor. Porque a gente está situado, né, num país onde tem muito vento, né, muito sol. E isso é muito bom. O Ceará é muito forte nisso. São recursos infinitos, né? São recursos infinitos. Esses são. Exatamente. Então é muito bacana a gente conseguir saber que o que a gente produz automaticamente já gera, né, isso é um indicador forte que a gente vai começar, né, cada vez mais a medir, dar visibilidade para a operação, porque isso é uma forma dele ter orgulho de pertencer cada vez mais. Hoje é um dos principais comportamentos reconhecidos, mas você falar
desse jeito, quanto que você gera de energia limpa para o mundo, conecta muito mais, né? Assim, e gera um valor sustentável. Gera um valor sustentável. Né? Que é o que rege também muito da ação da empresa, né? Exatamente. É muito bacana. Acho que é um trabalho... Daqui a 10 anos a gente vai continuar se orgulhando, daqui a 20 anos vai continuar se orgulhando, porque eu acho que, assim como o vento é infinito, né? O que pode vir a acontecer aí, a gente reforçando o quanto que isso é importante. O Brasil tem muito a investir, né? Ainda nessa cadeia. Então a gente acredita muito no mercado que a gente está e acho que fez a escolha certa, né? Quando resolveu ter esse negócio lá atrás. Isso de pensar, né, no trabalho realizado pela geração de valor sustentável que ele traz, né, e pensar o desenvolvimento sustentável, a definição de desenvolvimento sustentável está em gerar valor para a sociedade atual sem comprometer as necessidades das gerações futuras. Exatamente. E aí quando eu penso, né, que a gente tem filho pequeno e a gente chega em casa e entende que o trabalho que a gente tem lá fora, na rua, na sociedade, vai refletir diretamente na vida desses pequenos, isso também traz um valor enorme para todo mundo que participa dessa história, né? Gerar impacto é muito além do que uma palavra bonita, do que um conceito legal, né? Algo bom para se falar e prazer. Não, é muito mais forte, é muito mais potente e importante do que isso, né? Esses dias a gente recebeu um investidor que ela estava visitando o Ceará e aí ela disse, eu queria levar meus filhos para conhecer aonde a mamãe investiu. Aí eu acompanhei a visita e isso que você falou foi uma fala que ela disse, olha filho, tá vendo aquelas pás que a gente viu rodando? Esse é o trabalho da mamãe, a mamãe está aqui e a gente está levando energia para o mundo. Então, aquelas crianças, né, que foram ver, acharam legais, achou assim, eles chamam de outro jeito, né, de catavento, mas a gente tem que começar a incentivar. Mas eu fiquei com aquilo na minha cabeça, Sim. né? Porque é o que eu falei, às vezes a gente está dentro da fábrica, por mais que a gente tenha isso dentro, quando a gente pensa que esses pequenininhos têm que cada vez mais incentivar e realmente trazer isso para o dia a dia, a gente está falando, né, de futuro e um futuro muito próximo, né? Sim. Futuro muito próximo. Então, eu fiquei realmente com isso na cabeça e esse jovem que está investindo na Aeres, ele está olhando isso. Então, é entusiasmante, né? Exatamente, E emocionante. entusiasmante e emocionante. Então, gera realmente uma cadeia de responsabilidade muito, muito maior da gente que está lá a fazer muito melhor, né? Com mais qualidade, para que a gente consiga produzir mais, né? Nesse sentido. Agora a gente recebe aqui a Flávia Pereira, analista de inteligência social da Aeres, que vai conversar conosco, continuar essa conversa maravilhosa, que a gente vai poder mergulhar um pouco mais nas questões sociais e das pessoas, não é isso? É um prazer estar aqui com vocês, né? A gente agradece muito o convite de poder compartilhar um pouquinho do nosso cotidiano. Faço parte da área de inteligência social da Aeres, né? Do time Aeres. E só pelo nome da área, né, da área inteligência social, a gente já percebe um pouco do compromisso, né, grande que a empresa tem com o impacto social. Então, a gente já falou bastante sobre tudo o que acontece dentro da empresa, né? Olhando para os colaboradores, a Universidade Aeres, a escola, né? Os movimentos internos de cuidado, os benefícios, assim, ficou muito evidente essa atenção que se dá para dentro e como isso se reflete, né? Os resultados, o impacto gerado internamente se reflete nos resultados da empresa. Mas eu entendo que a Aeres também tem um programa estruturado para fora, um olhar para fora de investimento social privado que se espalha, né, se reflete nas comunidades, em organizações, em tudo que está no entorno da empresa. Um número que você já me corrigiu, mas que tinha me chamado a atenção, de que mais de 90 mil pessoas haviam sido impactadas, né, até 2020 com os programas sociais da Aeres e hoje são 100 mil. Como que isso acontece? Assim? Como é que é gerado esse impacto e como é que se estrutura um trabalho tão grandioso assim? Exatamente. Agora em 2021, né, com a pandemia e tudo, a gente está chegando aí, batendo mais de 100 mil pessoas, né, impactadas. Como a Giana já falou, né, a Aeres ela nasce já com essa inclinação social, né, quando a gente nasce uma empresa organicamente ligada à pauta da sustentabilidade, o nosso compromisso ainda é maior, a nossa responsabilidade ainda é maior. Então, desde que ela nasceu, ela sempre teve, né, projetos sociais. E aí, a partir de 2019, né,
a gente começou a estruturar ainda mais a área, né? Iniciamos aí em 2018 esse processo, a gente contratou uma consultoria para nos ajudar em todo esse processo, nos balizar, olhar para o externo, olhar para dentro da empresa e principalmente para as nossas comunidades. E aí, a partir disso, né, criamos a nossa política de responsabilidade social, nossa primeira política, fizemos um diagnóstico comunitário, né? Hoje é muito importante a gente compreender a realidade das comunidades. Às vezes a gente implanta um projeto social e aí não dá certo, porque muitas vezes não era aquela necessidade, né? Vocês estão muito focados no território do entorno da fábrica. Exatamente, no nosso entorno. Então, hoje a gente atua em 3 frentes principais, que é o programa de voluntariado corporativo, né? O programa de investimento social privado e o nosso programa de incentivados, né? Que são os projetos pelo imposto de renda. E aí, a nossa frente, né, de atuação é sempre olhar para a transformação social, né, de forma emancipatória, né, de forma que as pessoas possam ter a oportunidade, né, de caminhar sozinhas, né? A gente sempre olha, claro, para as necessidades emergenciais, porque existem, a pandemia nos mostrou isso, né? Mas essa necessidade emergencial, ela também abre o campo para que a gente possa olhar várias oportunidades para a gente trabalhar. Um exemplo, né? O nosso programa de voluntariado corporativo, ele hoje, a gente tem projetos voltados à ação social de prestação de serviços, como se fosse uma ação global. A gente tem o Gente que Faz na Comunidade, que é o nosso colaborador que vai lá e multiplica o seu talento de diversas formas, através de palestra, oficina, né? Mentoria, né? Então, a gente tem uma atuação muito forte com os jovens, com as crianças, com as mulheres empreendedoras da região. A gente tem esse mapeamento das instituições. E aí, através desse mapeamento, a gente busca, todo ano, ver quais são os temas importantes para trabalhar, por exemplo, a Gente que Faz na Comunidade. Né? O que a juventude hoje, ouvir o diretor da escola, o coordenador, né? Ouvir quem está lá na ponta, na associação comunitária, ouvir essas famílias, o que hoje precisa. E aí a gente se atualiza e monta esses temas para trabalhar durante o ano. E aí vive o processo de mobilizar o nosso funcionário para isso. Você fala das mulheres empreendedoras, isso é algo com o qual a gente tem muita sinergia, né? A Somos tem um programa de desenvolvimento de mulheres empreendedoras no Bom Jardim. A gente desenvolveu um curso que hoje é AD e a gente sabe o impacto indireto, inclusive, que formar uma mulher empreendedora e formá-la dentro da sua potência máxima, né, e oferecer as ferramentas para que ela possa ampliar o seu negócio e cuidar de tudo que está no seu entorno, como isso tem um resultado importante na comunidade como um todo, porque uma mulher bem formada, ela não cuida só de si, ela cuida de todo o entorno. Exatamente. E fortalecer esse círculo virtuoso, né? Olhar, por exemplo, o que a gente pode conectar na nossa empresa com o empreendedorismo local? Como que a gente pode valorizar? Né? Pegar os nossos talentos e também capacitar essas pessoas, né? Que muitas vezes precisam, às vezes, de um empurrãozinho de uma organização maior, né? E a gente pega esses nossos talentos e coloca em ação na comunidade. Quando você se enxerga como empresa dentro dessa cadeia, você também se enxergam o papel da empresa dentro de toda essa cadeia social e onde ela toca cada parte disso, né? Não existe só uma ação, existe uma compreensão do todo e como que se age dentro disso. Então, eu acho que é interessante frisar isso porque é uma lógica que está muito ligada ao core business, sendo implementada em todos os setores e agindo de forma coerente, né, dentro de um alinhamento cultural. Flávia, Jana, muito obrigada por estarem aqui com a gente hoje e a gente espera ainda ouvir, falar e ver muito impacto sendo gerado pela Aeris. Obrigada, Ria.